Não sou católico, não sou católico apostólico romano, fui batizado, mas julgo que a ideia de fazer diálogo e de fazer interagir gente que tem diferentes convicções é algo que verdadeiramente não tem alternativa se quisermos construir uma sociedade solidária e sermos parte de uma comunidade. A tendência, aliás, vai no sentido contrário. Ou seja, quando penetramos num mundo como do Facebook, por exemplo, vemos que a tendência é para a estruturação de comunidades separadas, em que os nossos amigos pensam como nós, e aliás, se não pensam como nós, podem ser bloqueados. O ato de bloquear é um ato livre, aliás, pode ser caprichoso, arbitrário, não tem que ser fundamentado, não há recurso, bloqueado está bloqueado, e na Zuckerberglândia a regra do jogo é essa, não há outra. Quem não quiser pertencer a essa comunidade de milhões, talvez o maior país do mundo neste momento, já não, se país fosse, quem não o quiser fazer, não faz. E não beneficia, evidentemente, todo o magma de ferramentas e do instrumentário que nos permite ter a ilusão de que Facebookamos logo existimos, mas é uma forma de existir mutilada, é uma forma de existir em que, ao não reconhecermos o diferente, ao não procurarmos compreender o diferente, alguma coisa poderemos perder, e a perda disso, em sentido coletivo e numa escala alargada, teria seguramente um sentido empobrecedor. E se precisamos de alguma coisa é de uma junção de humanismos e não de uma espécie de cúmulo de desumanidades, cada qual no seu quintal, facebookiano ou não, no seu blog, etc. E, portanto, o vosso esforço parece-me perfeitamente meritório, e esta causa, em particular, é justa, mas algo sombria, no sentido exato, de que se sairmos um pouco do nosso quintal lusitano e subirmos os milhares de metros para olhar a Europa e depois olhar a Europa e a África, olharmos a Europa e o Próximo Oriente, a Europa alargada até à fronteira russa, ou, enfim, se fizermos a viagem ao contrário, também serve, veremos que a perspectiva com que nos defrontamos, e se defrontarão aqueles que tiverem a possibilidade de gerir esse futuro, é sombria. E não apenas é sombria hoje, como se perspectiva como sendo mais sombria ainda amanhã. Não sou cultor de desesperança, de forma nenhuma, mas nada pior do que cultivar alguma ilusão sobre qual é a perspectiva, qual é a tendência, que ingredientes é que estão a compor este cocktail em que hoje estamos mergulhados. Ano passado, numa cerimónia pública que eu só acompanhei de longe, o Jorge Sampaio, o presidente Jorge Sampaio, que é um homem singularmente moderado, cauteloso com as palavras, etc., etc., não resistiu a dizer que a Europa vivia uma situação de impotência decisória e a falar da cacofonia europeia. São duas expressões bastante significativas e violentas, mas que correspondem bastante rigorosamente ao desarroi, outra forma de o dizer, que neste momento se perfila diante de nós. E é uma impotência decisória tanto mais grave quanto, examinando uma a uma as causas da impotência, compreendemos que elas são fortes e fundas e estão em expansão. A impotência resulta do medo espelhado, por exemplo, não podem ver, não temos, não há caixas mágicas, não há possibilidade de projetar, mas temos todos imaginação e somos capazes de imaginar um quadro onde estão as votações dos grandes partidos na Alemanha. E a evolução das votações revela que os dois partidos que hoje estão coligados diminuem a sua votação, ela baixa do mínimo histórico de 50%, já chegaram a ser 90% do espectro político, 91,2%, etc. E falo porque há um fundo movimento populista. Uma das dirigentes do Partido Populista em causa deu uma entrevista ao Expresso na passada semana
em que explicou tintim por tintim as bandeiras em torno das quais tem galvanizado o medo ao estrangeiro e a resistência a uma diminuição de direitos dos cidadãos alemães devido à entrada de estrangeiros, portanto, a alternativa para a Alemanha, do partido. Esse quadro em que os dois partidos da coligação, que se preparam para eleições, não daqui a muito tempo, esse quadro é um quadro constrangedor, é um quadro em que a chanceler Merkel tem mantido uma posição fiel àqueles princípios que a nortearam e que enunciou, que são princípios positivos, humanistas, de acolhimento e de tentativa de resolução alargada no quadro da União Europeia dos problemas de solidariedade e de repartição de carga e de encargos e de responsabilidades, mas em posição crescentemente limitada, cercada, pressionada, incluindo no interior do seu próprio partido. E essa fratura interna do partido maioritário, CDU, prenuncia problemas ainda mais graves do que aqueles que neste momento conhecemos. Está toda a gente muito impressionada pela crise recente austríaca e pelos resultados eleitorais dramáticos registados na Áustria, país com responsabilidades sérias e com uma posição geográfica especialmente relevante, o que significa que há atrás desta impotência causas profundas cuja deslocação se faz, neste momento, num sentido desfavorável. E temos já membros do governo, por exemplo, a Ministra do Trabalho alemã, a declarar que a ideia é restringir qualquer proteção contra o desemprego de estrangeiros, têm que estar no mínimo 5 anos antes de poderem beneficiar de qualquer direito, o que é, evidentemente, uma tentativa de dirigir conforto e uma mão calmante em relação àqueles setores do eleitorado que receiam o grande medo. Quando olhamos isto do alto, o que realmente impressiona é talvez outra coisa. Estive na semana passada num debate muito interessante no ISTE sobre terror, média e audiências. E aí o problema que é colocado, e faz parte deste puzzle, é o problema de que estamos num conflito sério com uma força de tipo diferente, chamada Daesh, o pseudo-Estado Islâmico, pseudo-Estado e pseudo-Islâmico, o pseudo-califado, com o seu pseudo-califa al-Baghdadi, organização terrorista de base territorial, que tem vindo a ser derrotada, limitada no plano financeiro, no plano militar, no plano administrativo, no plano estratégico, no plano ciber também, por uma coligação de esforços, ainda que desconcatenada e com incoerências e fragilidades, que fazem parte os Estados Unidos, a França, a Rússia e, em segundo plano, a Grã-Bretanha e até nós, a República Portuguesa. O que é que concluímos na reflexão que foi feita durante essa tarde de debate com representantes dos médias? Em primeiro lugar, que a percepção desta guerra é diminuta ou é limitada nas opiniões públicas dos nossos países. Isto é, o que está em causa, quem é o Daesh, quem são os protagonistas. Eu vi um jornalista declarar, com o tom mais calmo da vida, que não sabia bem se o al-Baghdadi não seria um Mandela que ainda não se revelou, ou talvez um Jerry Adams que ainda não tem paz na Irlanda, o que é uma coisa que me deixou profundamente consternado, porque me parecia inteiramente evidente que entre nós não haveria ninguém, menos ainda um jornalista que já acompanhou, por exemplo, expedições da GNR no Iraque, naquele ano célebre, etc. Não passava pela cabeça de que alguém tivesse dúvidas de que o Sr. al-Baghdadi não é o Mandela, não é? E de que não há semelhança nenhuma entre o mundo do apartheid
e o mundo em que vivemos hoje, e portanto quando alguém diz que o al-Baghdadi é um terrorista, e não apenas um terrorista perigoso, contra o qual têm que ser erguidas armas, não podemos ir de lira diplomática dialogar com o Presidente Califa, isto gera qualquer perplexidade. Não, mas gera, o que significa que estamos desarmados culturalmente e em termos de opinião pública. Em segundo lugar, estamos pouco armados em relação à percepção dos termos do conflito, o que significa que ele é gerido de maneira desigual. Isto é, há Estados intervenientes, players, e há Estados que assistem do camarote, enfim, confortavelmente, é verdade, confortavelmente, é um conforto que me arrepanha, incomoda, confortavelmente, mas também impotentemente, alguma coisa que é a causa das coisas que falamos aqui hoje. Ou seja, sem o conflito na Síria e no Iraque, desencadeado irresponsavelmente, nas condições que sabem, e em que Portugal aí teve um papel de anfitrionia negativa, embora historicamente inapagável, essa é a causa das coisas. E o destino da Síria não pode ser, seguramente, ser o país povoador da União Europeia em crise demográfica e em crise de orientação estratégica. Não deve ser, não pode ser. No meio desse desaguar, no meio dessa cacofonia, para onde é que os nossos olhos se viram? Democrática e naturalmente para os representantes, os decisores. Aqueles que foram escolhidos, bem ou mal, escolhidos, têm legitimidade, estão invertidos. E se o fazemos, encontramos, aqui está outro recorte, tudo coisas banais e frescas. Um artigo interessantíssimo, publicado no passado sábado, pelo Expresso, ok, não podia ser ver coisa mais convencional, de dois homens, o número 1 do Parlamento e o número 1 da Comissão, o Sr. Juncker, o Sr. Schulz, de duas matrizes diferentes, duas famílias políticas diferentes, uma conjugação magnífica, e quando nós lemos o que eles nos transmitem, a nós, cidadãos europeus, vemos uma litania de homenagem ao Papa Francisco, aí há justiça, sem dúvida nenhuma, digamos, justiça mínima, portanto é o mínimo que se pode fazer, mas simultaneamente aquilo que eu diria um discurso rosé, como o vinho, rosé, ou seja, nada entre o branco e o tinto, qualquer coisa de misto, que devidamente apurada não sabe realmente, senão talvez a água da torneira. Porque aquilo que se diz é que a alma da Europa reside nos valores. E ergueríamos todas as nossas vozes, humanistas, crentes e não crentes, e dizer, sim, o valor da Europa reside nos nossos valores. Certo? Mas o Papa tem dito de todas as maneiras e em todos os tons, feito apelos a que esses valores sejam não apenas proclamados, mas honrados na prática. Ou seja, tem que haver um mínimo de expressão prática do respeito pelos valores. Do contrário, não passa de um tal sepulcro caiado de branco ou de um ato de hipocrisia vulgar. Em segundo lugar, a afirmação, que infelizmente me parece puramente oca, de coisas magníficas com as quais podemos estar de acordo, mas depois não tem expressão prática nenhuma. Preservar a nossa forma de vida europeia num mundo interligado em que a população mundial está a diminuir. Os Estados não podem impor solitariamente a sua opinião. Certo? É essa a matriz da democracia europeia. É por isso que somos todos diferentes, todos iguais e temos os deputados que temos, uns mais, outros menos, mas com voz todos. Tratado de Lisboa, não é? 2007, Tratado de Lisboa, grande marco na progressão da União Europeia. Bem, o grande problema, e a seguir, gerir a imigração. Todos os dias, homens, mulheres e crianças vêm para a Europa fugindo da guerra em busca de proteção. O desafio é tal que nenhum Estado-membro pode por si só vencê-lo. Juntos, enquanto continente com mais de 500 milhões de habitantes, podemos partilhar esta responsabilidade. Amém. Assim seja, façamos-lo. Mas qual é o plano que permita concretizar esta matéria? Agora, as más notícias. Portanto, temos aqui uma litania benévola, respeitável. O que não temos é realmente um plano de ação. E quando, olhando, se tivéssemos aqui uma fotografia de satélite, seria seguramente mais impressionante, mas se imaginarmos o que vinha esta semana numa das páginas do mesmo jornal, página 29 do primeiro caderno, encontramos um artigo
grande, com uma infografia, aliás, muito bonita, bem feita, do território da Líbia, portanto, virada para a Europa, com todo o resto da África em baixo, onde temos o retrato da situação da Líbia. E quem olhar para a Líbia, olha para o que vai acontecer no próximo verão. Estão na Líbia, numa localidade chamada Al-Qarun, milhares e milhares de pessoas, que não se sabe se são 200 mil, 300 mil, 400 mil, meio milhão, etc. Tem população flutuante que vai e vem debaixo do Níger, do Chad, etc. Concentradas em Al-Qarun, num território onde temos dois governos, um em Trípoli, outro em Tobruk, portanto em lados absolutamente opostos, e onde os Estados Unidos, recorrendo aos seus meios, abateram, ano passado, um dos responsáveis pelos eventos terroristas de Tunísia e abateram há dias em Sirte, ex-terra do líder Muammar Gaddafi, em Sirte, outro responsável terrorista, e onde o Daesh entrou com 300 guerrilheiros e tem hoje cerca de 5 mil, 6 mil alojados, controlando o território e controlando, portanto, a zona para um lado e para baixo, incluindo os oleodutos pelos quais passa o precioso líquido. Em baixo, em Al-Qarun, estão os tais acampamentos com homens, mulheres e crianças de várias faixas etárias concentrados. O objetivo desses homens, mulheres e crianças é só um: esperar pelo bom tempo e atravessar, de preferência, para a Itália. Diretamente, se possível. Isto só se pode fazer em condições de navegabilidade mais favoráveis do que as que existem neste momento, e por volta do mês de junho, julho, agosto, essas condições existirão. Quem ignora isto? Absolutamente ninguém. A União Europeia tem um centro antiterrorista, tem política externa de segurança, tem estruturas de análise, tem satélites e acede a imagens partilhadas de satélites. Há uma monitorização dos fluxos de pessoas, de bens, de veículos, de navios, de embarcações de toda a natureza no Mediterrâneo, nas zonas limítrofes, no Golfo, etc. E, portanto, nada do que aqui se diz é informação secreta. Temos até, seguramente, informação muito mais interessante e palpitante do que esta de que aqui estou a falar. Muito bem, mas que medidas é que temos para responder a esta situação? Os olhos viram-se, evidentemente, agora já não para estes responsáveis de decisões políticas que eu falei, mas para, digamos, os grandes comentadores, os grandes explicadores, que nos fazem falta, seguramente, porque é suposto estudarem. O que é que nos diz um grande explicador, que hoje em dia é figura frequente em talk shows e em locais onde se reflete, o jovem Miguel Monjarino? Diz coisas que são inteiramente evidentes, ou seja, que há migrações, milhares de pessoas estão a abandonar as suas terras na África Ocidental, viagens do Níger e da Líbia para tentar chegar à Europa, fala dos mapas da Organização Mundial para as Migrações, que mostram as cidades em Agadez, Agadir, a tal cidade de Khartoum, na Líbia, etc, etc. E depois anuncia-nos duas novidades que me deixam verdadeiramente inquieto, porque, enfim, frequentei aqueles meios, o Conselho já, e designadamente, Justiça e Administração Interna e Assuntos Internos, e, portanto, acho extraordinário que isto seja dito. A grande questão é saber o que é que os governos europeus vão fazer para se adaptar a este estado de coisas. A primeira resposta é óbvia. Vem aí um sistema muito mais centralizado em Bruxelas de controle e gestão das fronteiras do espaço europeu. Primeira previsão, primeira dificuldade de atinar com a previsão. Porque se há coisa mais incerta é que venha aí um sistema muito mais centralizado em Bruxelas de controle e gestão das fronteiras do espaço europeu. Por uma razão muito simples. Nessa matéria há questões de soberania e porque temos uma Frontex, obviamente, funciona, mas não funciona em detrimento das prerrogativas de cada um dos Estados e, portanto, não se obriga a Hungria ou a Polónia, que tem um governo ultraconservador neste momento, a aderir a um sistema radicalmente diferente e centralizado em Bruxelas de gestão das suas fronteiras.
tirem daí a ideia. Portanto, se insistirmos no mito de que há um super-Estado federal com sede em Bruxelas, tendo o Sr. Juncker como piloto no cockpit e o camarada Schulz no Parlamento Europeu, é uma ilusão absolutamente trágica, para não dizer caricata, que depois é paga nas costas da Líbia por desgraçados vindos do Corno da África ou do interior para aparecerem aos magotes no Mediterrâneo. Segunda previsão, segunda visão deste vidente. A segunda é tentar criar condições políticas para a Líbia ter um governo de unidade nacional que consiga controlar a costa, reconstruir uma economia que caiu a pique e evitar que haja um entreposto logístico para o Daesh e para as redes de traficantes de pessoas. Por fim, vamos ter de contribuir para melhorar a situação na África Ocidental, onde imensa gente deixou de ter esperança no meio da guerra. Se dissermos coisas destas, minhas senhoras e meus senhores, não iremos a sítio nenhum. Porque são wishful thinking. São palavras simpáticas e bem-intencionadas, seguramente, todos gostaríamos, mas não são planos de ação. E eu gostava de terminar, enfim, esta breve incursão exploratória pela dificuldade dos tais planos de ação. Hoje, lendo um jornal que começa normalmente o dia, por razões inconfessáveis, vi esta notícia. A OTAN, a NATO, planeia implicar-se mais na crise migratória. O que é? É uma análise, enfim, um misto entre análise e notícia, dizendo que se pretende substituir a operação Active Endeavour, que foi criada depois do 11 de setembro para enfrentar a ameaça terrorista da Al-Qaeda e para combater o terrorismo no Mediterrâneo Central, e a missão no Egeu, outra missão, essa mais recente, que se pretende reconverter essa missão para procurar dar resposta à situação que eu aludi que está a ocorrer e a concentrar-se na Líbia. Não confirmei noutras fontes se é assim ou não, mas não me surpreenderia que fosse assim. Porquê? Por causa da fenomenal ineficácia de todos os planos que foram anunciados e de resto, exageradamente, rufados, houve tambores a rufar em torno desses planos, segundo os quais a União ia, através da ação dos Estados-membros com meios mais adequados, destruir, não sei, à bomba, à picareta, à mão, de qualquer maneira, os barcos, as embarcações de transporte de vítimas, de tráfico, etc. Uma ação armada comandada por almirantes, generais, sargentos, capitães, etc. Toda uma parafernália gigantesca de recursos, etc. etc. Quem ouviu o rufar dos tambores, ouviu, mas não viu esses barcos a irem a pique. O que viu foi levas e levas e levas de infelizes a perecerem no mar Egeu e no Mediterrâneo em hecatombes sucessivas. E, portanto, eu receio que o Presidente Sampaio tenha tido razão, desgraçadamente, não o querendo ter, quando previu que esta cacofonia só podia dar maus resultados. E, portanto, não vejo, francamente, nesta matéria que haja que fazer outra coisa que não seja continuar a contrariar estes ventos negativos, com a certeza de que eles superarão mais forte nos próximos tempos. E, portanto, o esforço tem que ser junto enfim, das estruturas e instâncias competentes, no sentido contrário, com uma fraqueza que me impressiona, apesar de tudo, da opinião pública favorável, eu diria humanista, se quiser, num sentido muito lato da palavra. Hoje um jornal, embora destes jornais gratuitos e tal, dá destaque, ou pelo menos publica, uma pequena notícia que revela que houve uma sondagem da Marco Teste em que os portugueses foram interrogados sobre se achavam boa a ação das autoridades europeias no que diz respeito à crise dos refugiados. Bastante saudavelmente, eu não tenho o texto integral do inquérito, mas tenho este lamiré, não é? Que desse ponto de vista é bastante
65,5% dos inquiridos, cerca de 800 pessoas, dão nota negativa à atuação dos países da UE nesta matéria, classificando uma escala de 1 a 10 com 4,4. Menos a meio da tabela. Muito má, 15%. 2,5%, 10%. Nota máxima, que é uma coisa que me fascina. No total, 23,9% dão nota positiva, havendo 10,6% dos inquiridos que não sabem ou não respondem. Parece-me razoável, eu incluiria, se tivesse sido interrogado no grupo dos que achavam que não, portanto, daria uma nota muito baixa e só gostaria de terminar esta minha nota, enfim, talvez um bocado sombria demais, aditando outra pincelada sombria sobre a situação turca. Foi feito um acordo de Fausto, um faustiano, com uma Turquia que neste momento se moveu e já não é o que era na altura do acordo em março. A correlação interna de forças descambou num sentido mais negativo ainda do que aquele que era à data da celebração do acordo. Mas mais grave do que isso é que há pactos faustianos que dão ao Fausto o benefício de alguma coisa, a eterna juventude, a sabedoria, qualquer coisa. No caso europeu, estamos numa situação, ouvi ontem o Presidente da Comissão de Assuntos Estrangeiros Externos do Parlamento alemão, o Sr. Katter, que declarou rotundamente isto. Não temos a certeza de que o acordo possa ser cumprido porque não é líquido que a Turquia honre o acordo. Por nós honraríamos, quereríamos, desejaríamos, não queríamos outra coisa, mas não temos a certeza de que a Turquia honre o acordo. No que eu julgo que tem uma certa razão, porque o acordo previa e prevê que sejam pagos à Turquia 6 mil milhões de euros, enfim, pelos esforços que vai ter que desenvolver no quadro do acordo para fazer atos que são proibidos pelo direito internacional, a Convenção de Genebra, etc. Ou seja, bloqueios em massa, expulsões em massa, não individualização das situações, uso bruto da força, internamento compulsivo, tratamento desumano, à turca, num sentido terrível da palavra, ressuscitando tempos outros do Império Otomano e da Grande Guerra que separou o Islão e a Europa cristã. Tudo isto na era em que se está a discutir a possibilidade de a Turquia ser membro do plano direito da União Europeia, em que se está a discutir um plano de reformas necessárias para esse efeito, reformas que são recusadas pelo Presidente Erdogan, que explica: os senhores seguem o vosso caminho, nós seguimos o nosso. Pelo meio é um pequeno problema, temos 2,5 milhões de refugiados, de pessoas deslocadas, tudo é uma mistura, imigrantes, pessoas deslocadas, refugiados propriamente ditos, etc., que estão acantonados. É outro mapa extraordinário, cuja visão é perturbadora. É um mapa de Turquia, em plano grande, aumentado, com as zonas de implantação pelas várias partes do território, incluindo a capital, e a grande cidade de Istambul, portanto, Ankara e Istambul, mas os vários núcleos em círculos. Vi um mapa muito impressionante em que havia uma quantificação, uma visualização a partir de círculos da presença de estrangeiros. Se pensarmos também que que a Jordânia concentra refugiados e que há rotas que estão a ser bloqueadas, gerando rearranjos e reorientações para os fluxos continuarem o seu esforço de penetração, percebemos que com este tipo de liderança, com este tipo de resposta e com daydreaming, a ideia de que uma super Europa poderosa a partir de Bruxelas, onde um grande líder, o Sr. Juncker, dirigirá uma grande ofensiva para conseguirmos enfrentar um grande perigo e vencermos esse grande perigo unidos e mobilizados, todos nós europeus, todos diferentes, todos iguais, em mobilização contra a desumanidade, percebemos que isto é daydreaming no sentido mais arrepiante da palavra, e que aquilo que se perfila diante de nós
é um seríssimo pesadelo. E, portanto, o nosso dever é alertar contra o pesadelo e fazer com que a gente que tem uma percepção comum deste pesadelo, mais do que fazer litanias ou elogios simpáticos e, aliás, justos ao Papa Francisco, que façam coincidir as palavras com os anos. Talvez começar por aí, e seria um bom começo de uma longa luta que tem muitos desenvolvimentos. Era isto que gostava de vos dizer. Desculpem ser com óculos escuros.